Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Atuamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu conhecimento. Hoje, mais uma vez ao meu lado aqui, Dr. Tiago Machado Burtê, nosso grande mestre, que hoje vai falar sobre o condomínio de lotes de livre construção. Dr. Tiago, por favor, vamos começar. Traga para nós um rápido panorama sobre o condomínio de lotes, fazendo aquela correlação necessária dentro da área notarial e registral. Olá, sejam bem-vindos. Vamos tratar desse relevante e novo instituto do condomínio de lotes, né? Novo, eu digo, recepcionado agora no Código Civil e na Lei 13.465, né? Que tem uma ampla aplicação dentro da atividade notarial registral. Condomínio de lotes, qual é o X da questão? Qual é a peculiaridade que ele tem? Ele não tem a vinculação, diferente do condomínio edilício normal, ele não tem vinculação com área construída. Tá? Esse é o motivo pelo qual se tem utilizado esse instituto. Por que isso? Qual era o problema que no condomínio edilício havia com relação a essa vinculação de área construída? O conceito do condomínio edilício, ele fala em edificações ou conjunto de edificações. Isso pressupõe uma verbação de construção, isso pressupõe um habite-se de uma obra toda pronta, concluída. Entende, meu amigo Rubens? Ou seja, toda edificação ela teria uma correspondência para fins de prever a área ideal, tá? Para vincular com a área ideal do terreno. E exige o que a edificação? Exige o investimento, né? E essa vinculação de obra construída com o terreno, ela engessa um instituto. Por quê? Isso dentro do condomínio edilício normal. Porque qualquer alteração que tu faça sobre essa obra tem um reflexo no todo, tem um reflexo no número final de cada unidade, né? Então, se tu deixa desvinculado a área construída da área do terreno, do cômputo da área ideal, ótimo. Tudo que tu acrescer em cima desse lote, né, resultante desse condomínio, tudo que tu acrescer de área de construção não tem reflexo na conta geral do condomínio edilício. É um condomínio edilício. Por quê? Porque é só propriedade particular, não tem propriedade pública, tá? É uma questão diferente do parcelamento do solo. É um condomínio edilício porque tem área privativa, a área de uso comum, que é obrigatório, tem que ter, né? E o cálculo da fração ideal. O cálculo da fração ideal, logicamente, é feito conforme a vontade do empreendedor. Também não é obrigatório estar vinculado à área da construção. De regra se utiliza, mas não é obrigatório, tem outros fatores, outras fórmulas de chegar no mesmo lugar. Tá? E o condomínio de lotes ele vem para isso, para desvincular a obrigatoriedade do cálculo da fração ideal com a relação da área construída. Tá? E isso tem reflexo no meio notarial e registral. Tá? Então, num determinado período, só se utilizava o condomínio edilício, se discutia muito sobre a legalidade desse condomínio de lotes, né? E hoje veio e está consagrado na legislação. Tá? Já tinha previsão no artigo 3º do Decreto-Lei 271. Tá? E em alguns estados esse instituto já vinha sendo aplicado. Agora está no nosso Código Civil, ou seja, foi recepcionado, tem o aspecto da legalidade agora, está fundado na lei mesmo. Tá? E eu vou até trazer para vocês aqui, está previsto no artigo 1358A, 1358A do Código Civil e nos artigos 64 a 66 da Lei 13.000
465 de 2017, que é aquela lei da regularização fundiária, que nós veremos em outra oportunidade, tá? Ele está na legislação civil, ou seja, vale para todos, tá? E está na legislação da regularização fundiária. É mais um mecanismo que pode ser utilizado na regularização fundiária, mas ele não é exclusivo da regularização fundiária. Por quê? Porque está no Código Civil. Então, qualquer empreendimento pode se caracterizar como condomínio de lotes, tá? Então, ele é uma espécie do gênero geral condomínio edilício. É tipo de uma espécie híbrida, tá? Para vocês terem presentes para vocês. Para a gente materializar isso, tem que observar os princípios registrais, sem dúvida. Tem que ter a matrícula perfeita, identificada, imóvel especializado, né, daquela área onde vai ser estabelecido o empreendimento, né, e a partir daí tu vai registrar o memorial, né, como qualquer outro empreendimento de condomínio edilício, tu vai registrar a instituição de condomínio, né, vai registrar a convenção de condomínio e pode registrar a incorporação imobiliária se quiser, se precisar de recursos para tocar esse empreendimento antes dele estar concluído. Tá? Um detalhe que é importante, quando que ele vai estar concluído? Se para caracterizar condomínio edilício precisa habite-se, né? E o habite-se no condomínio edilício normal é a área total construída. O município foi lá e verificou, está lá a área e tem a capacidade de suportar a vida ali com segurança. Tá? E daí o município espera o habite-se. Nesse caso, o condomínio de lotes, o habite-se vai dizer o quê? Aqui que é o X da questão. O habite-se vai dizer que as obras de infraestrutura daquele empreendimento estão prontas. Tá? Então, o que é a obra de infraestrutura? É o calçamento, são as áreas particulares, mas destinadas para uma praça dentro daquele condomínio, né? Uma área de lazer, uma área de esportes, uma churrasqueira, uma piscina, tudo área de uso comum. Né? Quando está concluído esse primeiro ponto e divididas as quadras, os lotes, se vai expedir um habite-se, que esse habite-se é com relação a toda essa infraestrutura do empreendimento. Tá? É o esgotamento sanitário, é a questão das águas, a água, o abastecimento humano, a água da chuva, a questão elétrica, né? A rede elétrica, tudo que a gente precisa num empreendimento normal vai ter que estar pronto, executado para fins de receber aqueles moradores que vão chegar ali. Tá? Bom, nesse contexto, como você mesmo disse que o condomínio de lotes ele é uma espécie do condomínio gênero, né, do condomínio edilício, o que seria nesse contexto a unidade autônoma? A unidade autônoma vai ser o lote. Na matrícula vai dizer a unidade autônoma constituída do lote número 1 da quadra tal, como se fosse um loteamento, mas não é loteamento. Porque esse lote vai ter uma área privativa, vai ter uma área de uso comum, vai ter um cálculo da fração ideal do todo. Essa é a diferença. Essa matrícula não vai ser o lote 1 da quadra 10 e vem a caracterização dele, norte, sul, leste, oeste, a distância da esquina, quarteirão, como é no loteamento normal. Esse aqui vai ter uma diferença. Qual a diferença? A diferença vinculada com o condomínio edilício, que são essas questões que passamos aqui. A área privativa, a área de uso comum e a fração ideal. Tá? Mas a unidade vai ser o lote. E daí tudo que for incorporado a esse lote não altera a fração ideal. Esse é o X da questão. Averbou uma construção de 200 metros quadrados, por exemplo, em cima do lote, não vai ter reflexo no cálculo da fração ideal, porque aquela fração ideal foi calculada pela área do terreno, pela área daquele empreendimento calculado, né, pela área do lote, ou pelo valor do lote, ou por outra característica que o empreendedor queira dar para definir a fração ideal. Tá? Mas ela não está vinculada com a área construída, diferentemente do condomínio edilício normal. Esse é o X da questão. Muito bem, muito bem. E a implementação desse tipo de empreendimento vai gerar bens públicos? Não. Como, por exemplo, o loteamento? Não gera, não gera. Né? O registro desse condomínio de lotes, que é um registro de instituição de condomínio normal, tá? Que nem um condomínio edilício normal vai gerar esse registro do condomínio de lotes. Ele
diferentemente do registro de loteamento, não cria área pública. É só área particular. Particular constituída da área privativa e da área de uso comum. Mas da portaria daquele empreendimento para dentro, né, que esse empreendimento se permite ser fechado, logicamente observando as questões urbanísticas, esse empreendimento não pode prejudicar o fluxo da cidade, daí entra o Estatuto da Cidade aqui para fazer um link com a matéria, né? Tem que estar pensado aquele empreendimento para ele não gerar problemas ao todo. Tá? Mas digamos que tem uma região da cidade que está crescendo e não tem problema nenhum. Se permite estabelecer aquele empreendimento lá. E, uma vez registrado da porta para dentro, não se fala em área pública. Perfeito. Tá? Diferente do loteamento. Tá bem. Mas vamos entrar no detalhe. Isso. Como que se opera na prática esse instituto? O empreendedor está na alçada de vontade dele, determinar que tipo de empreendimento que ele vai fazer. Ele vai fazer todo o regramento, toda a documentação conforme um condomínio edilício normal. Tá? Para ele submeter esse projeto à prefeitura, a princípio a legislação municipal vai ter que estar adaptada para esse tipo de empreendimento. Entendo eu que apenas o Código Civil não serve para sustentar a aplicação desse instituto, precisaria de uma lei municipal. Tá? Então, com essa lei municipal, trazendo, logicamente, todas as características que aquele empreendimento vai ter que ter, as aprovações necessárias, etc., né? Daí sim o município pode aprovar e depois vai levar para o registro de imóveis. Tá? Então, na prática, no dia a dia, para ele ser implementado, precisa dessa lei municipal, entendo eu. Tá? Isso não está claro no Código Civil, presta atenção. Né? O Código Civil vem muito econômico nesse tópico do condomínio edilício. O condomínio condomínio de lotes. Tá? Veio um artigo, 1358A ali, e não esclareceu sobre necessidade ou não. Mas é possível, numa leitura sistemática, junto com outros institutos, estabelecer essa necessidade da lei municipal para aplicar. Tá bem? Tá certo. E por que utilizar o condomínio de lotes? O benefício é esse. A desvinculação da área construída, né? Então tu pode botar tudo que tu queres ali em cima, que não vai interferir no cálculo da fração ideal. Toda a propriedade ali dentro vai ser propriedade particular, não vai ter propriedade pública, em face dessa demanda social. Porque o Estado não atendeu a questão da segurança. E daí o que aconteceu? Vamos estabelecer um instituto em que eu possa me proteger, criar um muro, por exemplo, mas que automaticamente ali dentro seja propriedade particular. Isso não fragiliza o sistema, não caracteriza o loteamento fechado. Por quê? Porque não tem o regramento de área pública envolvida, diferente do loteamento, que ali tem bens de uso comum do povo, uma rua, uma praça, isso é são bens de uso comum do povo. Quando no condomínio de lotes, condomínio edilício, não tem, é só propriedade particular. Tá? Então, uma das vantagens é essa. O empreendedor, ele não perde área pública para o município, diferentemente do loteamento. Pelo artigo 22, vai perder lá um percentual. Tá? E daí vai depender o quê para poder incidir isso aí? Vai depender, logicamente, da aprovação do município, desse empreendimento não gerar um prejuízo para a comunidade. Tá? Mas as vantagens são essas: a desvinculação da área, só ter propriedade particular, o Estado está permitindo que o particular se organize, né? Porque ali dentro, por exemplo, questão de luz, questão de lixo, tudo é custeado pelos particulares. Vão entregar essa demanda para o poder público, passa na porta e recolhe. O poder público não tem custo, não tem custo com controle, com asfaltamento, com manutenção dessas áreas. Então é ótimo para todo mundo. Né? Logicamente que vai envolver uma parcela da população que tenha mais condições. Né? Mas é um instituto que agora foi reconhecido e pode ser implementado. Então as vantagens são muitas, perto do loteamento, né? E do condomínio edilício normal. Lembrando que tem casos que esse tipo de empreendimento não vai ser possível de ser aplicado. Por quê? Porque se ele está criando uma restrição ao fluxo geral da cidade, por quê? Por causa dessa questão dele ser fechado,
né? Daí o município não vai aprovar, e daí vai exigir um loteamento com toda a consequência, que é a perda de área para o poder público, etc. Tá? Perfeito. Nós já vimos que existe essa relação com o condomínio edilício. Porém, me parece que também há um vínculo com a lei do parcelamento do solo. Procede? Você poderia explicar isso para os alunos? O resultado vai ser uma matrícula de uma unidade autônoma constituída de um lote. Então, tem uma vinculação com a lei do loteamento. Outra, o Código Civil não foi explícito na documentação necessária para registrar. Então, os registradores estão entendendo que tem que fazer esse link entre Lei 4591 e Lei 6766, com relação à documentação. Tá? Ou seja, no condomínio edilício, precisa uma aprovação ambiental? Está pressuposto dentro da aprovação para registrar esse condomínio edilício. Mas precisa o estudo ambiental que é feito no loteamento? No condomínio edilício normal, não. Mas no condomínio de lotes, como não tem o regramento, o que a gente está fazendo? Vamos fazer um link, vamos pecar pelo excesso. Tá? Então, questão de vinculação com a lei do parcelamento do solo é essa, uma questão documental. Porém, não se trata de loteamento, não é forma de burlar a lei do parcelamento do solo, né, de fechar a área. Por quê? Porque está usando um instituto que é apenas de direito privado. Tá bem? Não tem áreas públicas envolvidas. Tá? E como se materializa o condomínio de lotes? Vai se materializar através da vontade do empreendedor. Tá? É direito de propriedade dele, ele faz o que ele bem entender, logicamente que é sujeito ao regramento municipal, à aprovação municipal. Tá. Mas dentro do cartório de registro de imóveis, como que vai acontecer o condomínio de lotes? Ou via registro da incorporação imobiliária, quando o empreendedor for buscar dinheiro no mercado antes de concluir, ele vai fazer todo o projeto, como qualquer incorporação imobiliária, como se fosse uma incorporação de um prédio, ele vai fazer a incorporação imobiliária desse empreendimento, do condomínio de lotes. Ele vai entregar lotes para o usuário, né, lá na frente, mas para isso ele tem que fazer toda a infraestrutura. Ele não tem dinheiro para fazer a infraestrutura, vai buscar dinheiro no mercado. Para isso ele tem que dizer para o mercado, para a sociedade, o que ele vai entregar. E aí que entra a necessidade do registro da incorporação para proteger a sociedade, para poder exigir dele aquela execução daquela obra conforme ele projetou e contratou, bem futuro. Tá? Para isso que serve o registro da incorporação imobiliária, que veremos também adiante. Então, se materializa ou através da incorporação, quando ele vai buscar dinheiro no mercado, ou diretamente via registro da instituição, quando ele, empreendedor tendo recursos, bancou toda a obra da infraestrutura, conseguiu o habite-se dessa obra da infraestrutura, verbou, registrou a instituição do condomínio, chegou nas matrículas dos lotes, né, das unidades autônomas constituídas de lotes, livres para alienação, para oneração, para ele fazer o que ele bem entender. Tá? Então, se materializa no registro de imóveis através dos institutos do condomínio edilício. Perfeito. E nesse sentido, como seria a convenção de condomínio? O que pode ser apresentado nesse aspecto? Como estamos tratando de condomínio edilício, uma espécie de condomínio edilício, a convenção vai ser necessária também. Então, essa convenção, observando todos os requisitos lá do Código Civil e trazendo as peculiaridades desse tipo de empreendimento. Por que peculiaridades? Porque pode o empreendedor estabelecer restrições ali, restrições urbanísticas, restrições convencionais. Um exemplo, um condomínio de lotes onde só possa construir casas de alvenaria. Condomínio de lotes onde só possa construir casa acima de 200 metros quadrados, por exemplo. Tá? Isso vai ter que estar regrado em algum lugar. Onde? Na Convenção do Condomínio. E no próprio memorial lá da Instituição do Condomínio. Tá? Então, essa Convenção do Condomínio ela vai reger a vida interna desse empreendimento, de todos os moradores que têm acesso, né, que são proprietários ou titulares de algum direito real, ou até locatários. A vida interna vai estar regrada por essa convenção, que vai ter efeito perante terceiros, precisando ser registrada também. A época do registro da convenção é outro detalhe que veremos oportunamente, tá? Mas precisa ter essa convenção, e essa convenção vai ser um pouco diferente da convenção normal do condomínio edilício, porque ela tem a possibilidade de ter essas restrições, né, estabelecidas pelo empreendimento para atrair pessoas que o empreendedor vislumbrou. Não é obrigado ninguém a contratar, a entrar naquele empreendimento, né? Mas
quando entrar, vai estar aderindo àquelas normas, ou seja, aderência àquelas normas. E por isso a convenção tem que estar muito bem materializada para que essas restrições tenham um efeito, bem publicizados pelo registro de imóveis. Cuidado do registro de imóveis, que isso tem que estar no registro da instituição, no registro da convenção, toda essa questão de restrições que podem ser estabelecidas nesse caso. Muito bem. Mas aí me fica uma dúvida. Você falou de restrições da legislação urbanística. A legislação sobre esse tipo de empreendimento, existe alguma obrigatoriedade que haja, do ponto de vista municipal, uma legislação que regre esse tipo de empreendimento? Tanto no Código Civil quanto na Lei 13465, não tem um regramento claro com relação à exigência da lei municipal, diferentemente de institutos, por exemplo, lá do Estatuto da Cidade, que vai dizer, lei municipal, né, ou lei municipal específica, vai ter que ser feita para poder implementar determinado instituto. Aqui não existe isso. Então, é uma questão que está em aberto. Há quem defenda que ele pode ser aplicado via apenas Código Civil e Lei 13465, sem necessidade de lei municipal, e há quem defenda que precisa da lei municipal. Eu, particularmente, entendo que precisa da lei municipal para tratar toda essa especificidade desse caso, inclusive a questão documental, a questão das restrições, né? Isso porque é uma matéria nova ainda, né? Como a gente falou, é um condomínio edilício híbrido, é um pouco de condomínio edilício, mas ele tem suas peculiaridades, um pouco de parcelamento do solo, porque está gerando lote, né? Então é melhor, nesse momento inicial, condicionar a aplicação desse instituto a um regramento municipal. Daí aplica o artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal e o Estatuto da Cidade para poder aplicar, tá bem? Então, entendo desse modo. E pode o município exigir alguma contraprestação para instalar esse tipo de empreendimento? Relevantíssima essa pergunta, porque no loteamento a gente cria bens públicos em face desse registro especial, tá? No condomínio edilício não tem bens públicos envolvidos. Tá, e o município não vai ganhar nada com isso? A lógica é o seguinte, dentro desse tipo de empreendimento, todos têm que ganhar junto. A cidade toda tem que ganhar junto. Não é só o empreendedor. Essa é a dinâmica hoje que está estabelecida para qualquer empreendimento. Tá? Porque vai ter uma demanda dos equipamentos urbanos no entorno, né? E isso tem que ter uma contraprestação. Então, na lei municipal pode ter, por isso aí, mais uma vez, a exigência dessa lei municipal, pode ter um regramento sobre essa contraprestação. Tá? Essa contraprestação, o ideal é que o município não mencione nessa lei municipal a exigência de uma doação. Por quê? A doação é um instituto de direito privado e para quem rege, e de direito civil, né? Quem rege essa questão é a lei federal. Para evitar um vício de inconstitucionalidade, não se fala em doação nesse tipo de lei, mas pode o município exigir uma contraprestação. Tá? O que seria essa contraprestação? Uma dação de uma outra área para o poder público, né? A melhoria numa escola, num hospital, um investimento numa ambulância, por exemplo, e aí o município que vai tratar junto com o empreendedor. Mas é possível que haja essa contraprestação. E essa contraprestação, numa leitura do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 6766, alterado também nesse contexto da Lei da Regularização Fundiária, que criou diversos institutos, inclusive o condomínio de lotes, ele materializou, né, porque a origem era lá no artigo 3º do Decreto-Lei 271 de 69. Esse artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 6766, numa leitura dele, a gente traz os benefícios para o poder público, os benefícios para a população em geral e da proteção à paisagem urbana. Isso está materializado na lei, quando está tratando do condomínio de lotes. Logo, está aí a justificativa para a exigência de uma contraprestação. Tá bem? Está materializado na lei, que tem que ser bom para todo mundo esse instituto. E para finalizar, o que seria bastante relevante era trazer aqui quais os cuidados que os serviços notariais e registrais devem ter para trabalhar com esse instituto do condomínio de lotes. Como é um instituto novo, os cuidados são pela exigência ao máximo das formalidades. Tá? Então, primeiro, matrícula tem que estar exata, bem determinada, proprietário conhecido, princípios da especialidade objetiva e
subjetivo atendidos. Tá? A pessoa tem que ter a plena disponibilidade do bem, tá? Para poder vender, para poder fazer negócios com esse bem, com esse imóvel. Então, princípios registrais podendo ser aplicados. Tá? Questão documental, o memorial, né, com todas as plantas de um condomínio edilício normal, mais alguns projetos que advêm da lei do parcelamento do solo. Tá? Então, o cuidado é esse link entre as duas legislações, em face da lacuna da lei com relação a esse aspecto documental. E, no âmbito prático do registro de imóveis, nós vamos trabalhar com o Instituto da Incorporação e a Instituição de Economia e Convenção de Economia Normal. Tá? Daí vai ter que cuidar o Código de Normas local, que trata desses institutos, como que vai ser operacionalizar essa questão. Abre matrícula, não abre matrícula na hora da incorporação imobiliária. Uma vez concluído, averbou lá o habite, registrou a instituição, abre matrícula. Tudo isso, todas essas questões precisarão estar no foco do registro de imóveis. Tá? De regra, o serviço notarial não vai participar, porque esse memorial de incorporação e de instituição de condomínio admite a forma privada, né, mas não impede que se faça também por escritura pública, mas de regra não precisa. Tá? Então, no âmbito do serviço notarial e registrar, o reflexo é diretamente com o registro de imóveis, tratando desse instituto específico com suas características ímpares, né, e que tem um grande benefício para todos, quando bem implementado, quando tiver uma lei municipal, quando o cartório de registro de imóveis estiver fiscalizando tudo que tem que cuidar, inclusive aspecto urbanístico, aspecto ambiental, né, atender o interesse de todos, tem curso, deve ter aplicabilidade máxima esse instituto. Tá? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e acho que encerramos por aqui essa matéria de condomínio de lotes aí. Eu que agradeço, doutor Tiago, mais uma vez, muito objetivo, muito claro. Muito obrigado. Obrigado, então. Continuem conosco e tenham bons estudos.